Santíssimo e eterno Deus, amado Pai. Obrigado, Senhor, pela tua santa, bendita e preciosa palavra. Palavra que restaura a nossa alma, que nos anima, que nos consola, que nos conforta, que nos direciona o caminho em que devemos andar. Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra que foi lida nesse momento. Obrigado pela vida da tua igreja. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a compreendê-lo, Pai. E que essas verdades se tornem prática em nossa vida. É assim que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, à semelhança do salmista, a vida cristã inclui momentos de cova, momentos de nos sentirmos lançados no fundo do poço. Certamente, alguns estão em uma UTI nesse momento. Alguns estão sofrendo de uma enfermidade. Alguns estão perdendo pessoas amadas. Alguns estão perdendo seus empregos. Alguns estão perdendo seu negócio, seu meio de vida. Alguns estão em crise no casamento. Alguns estão perdendo o sono com os seus filhos. E se sentem lançados num poço. Meus irmãos, a vida inclui poços. Por vezes nos sentimos com os pés afundando na lama. A grande bênção da palavra de Deus é que nós servimos a um Deus que tem poder para elevar os nossos pés da lama. Esse salmo, meus irmãos, tem uma divisão muito clara. Nos versículos 1 a 10, o salmista nos conta uma experiência que ele teve de estar com os pés na lama e como foi que Deus, em sua fidelidade, tirou o salmista. Mas de maneira muito interessante, do versículo 11 até o final do salmo, nós encontramos de novo o salmista tendo uma experiência de angústia. O salmista, mais uma vez, tendo uma experiência de grande tribulação. E assim é a nossa vida. Olhamos para trás e testemunhamos as muitas vezes que Deus já nos livrou. Mas, por vezes, no momento atual, nós estamos enfrentando novos desafios, novas lutas, novos poços de lama. Nós vamos ver, então, o testemunho do salmista. Nos versículos de 1 a 3, ele começa no verso 1 assim. Esperei confiantemente pelo Senhor. Na língua hebraica, o que nós temos é mais ou menos o seguinte: eu esperei e fiquei esperando no Senhor. Eu fiquei ali esperando. Eu coloquei a minha esperança no Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Essa foi a experiência do salmista, irmãos. Davi, que escreveu esse salmo, ele se sentiu dentro de um poço. Ele se sentiu como lançado, sozinho, triste, amargurado, dentro de um poço, com seus pés afundando na lama. E ele clamou ao socorro, ele clamou ao Senhor, ele gritou por socorro ao seu Deus. Ele diz: eu clamei por socorro. E a experiência dele foi como se uma hora Deus tivesse chegado perto do poço e tivesse se inclinado para olhar lá para dentro. Ele se inclinou para mim. Deus me viu. Deus me ouviu. Ele foi até o poço e se inclinou para mim. Ele me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e ao me tirar da lama, Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos.
para que os meus pés não venham a vacilar. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha firme, sólida, forte. Eu não fiquei mais com os meus pés afundando em toda aquela sujeira, mas Deus me colocou num lugar onde eu tinha estabilidade. Um lugar onde eu podia ficar seguro. Um lugar onde eu me sentia a salvo. Que Deus maravilhoso! Mas Deus não fez só isso. Deus restaurou a minha alma. Deus restaurou os meus sentimentos. Deus me restaurou por dentro. Porque Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu não fiquei me lamuriando por experiências passadas. Eu não fiquei contando para os outros como foi árduo, como foi difícil, como foi terrível quando eu estava no poço, porque Deus me livrou. Então eu passei a contar a minha experiência de como Deus me livrou. Como foi bom quando Ele me tomou nos braços. Como foi bom quando eu senti os meus pés saindo da lama. Como foi bom sentir a firmeza da rocha sobre os meus pés. Deus me libertou. Deus me salvou. E Ele colocou hinos de louvor, de gratidão nos meus lábios para louvar o nome do Senhor. E muitos vão ficar sabendo da minha experiência. Eles vão passar a temer ao Senhor, eles vão passar a confiar no Senhor. Por causa da minha experiência, eles vão passar a conhecer o Senhor e a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor Deus. Então, no versículo 4, o salmista nos passa um princípio. Qual foi o princípio teológico que ele aprendeu a partir da sua experiência pessoal com o Senhor? Veja comigo o verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. Meus irmãos, valeu a pena ser fiel. Valeu a pena eu não andar com homens orgulhosos, arrogantes, mentirosos, porque bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia em Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que nos sara, o Deus que nos resgata, o Deus que nos livra, o Deus que nos salva. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Você tem confiado no Senhor? No meio de todo o turbilhão de notícias, de crises, de problemas, você tem colocado a sua confiança no Senhor? Ou você tem andado com um coração tão atribulado, filho? Talvez porque você só consegue enxergar os problemas a ponto de esquecer que você tem um grande Deus. Alguns anos atrás, no meio da pandemia, eu me lembro de alguém que estava tendo uma experiência de ficar muito angustiado com todas as notícias. Todo dia era uma notícia pior do que a outra. Ele perdeu o sono. Então colocou um salmo para ouvir e dormiu pacificamente. Ao ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus nos acalma. Quando a ovelha está no meio de um estresse terrível, no meio de uma situação angustiante, perdida, quem sabe, no meio de um lamaçal, sem conseguir sair, é a voz do bom pastor que acalma a ovelha. Porque uma vez que ela ouve a voz do pastor, ela sabe que ele tem poder para livrá-la daquela situação. Sobretudo, ela sabe que ele estará com ela em meio àquela situação.
Vale a pena confiar no Senhor. Os versículos 5 e 6, o salmista agora nos convida a lembrar quem é esse Deus a quem nós servimos. Veja comigo o verso 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. A experiência do salmista aqui é de nos contar quem é Deus. Esse Deus é o meu Deus. Ele é Yahvé. Ele é o Senhor que tem operado maravilhas. Muitas vezes, meus irmãos, colocamos a nossa expectativa, a nossa esperança em pessoas ou em coisas. Mas a verdadeira esperança não está nesse mundo, irmãos. A verdadeira esperança não está em uma vacina, em um medicamento revolucionário. A verdadeira esperança não está em uma mudança política, social, econômica. A nossa verdadeira esperança está em Deus. No Deus que não falha. O Deus que muitas vezes no passado já comprovou a sua fidelidade. O Deus que muitas vezes no passado já operou grandes maravilhas. O Deus que tem o poder para abrir o mar ao meio e fazer o seu povo passar a pé enxuto. O Deus que tem o poder para fazer sair água da rocha. O Deus que tem poder para enviar alimento do céu. O Deus que tem poder para curar aquele em que os médicos já disseram não há mais esperança. O Deus que tem poder para restaurar uma família, um casamento em crise. O Deus que tem poder para ressuscitar dentre os mortos. O Deus que tem poder para salvar. Este é o nosso Deus. O Deus que maravilhas tem operado. O Deus que tem grandes desígnios para conosco. O Deus que tem planos para mim e para a sua vida. O Deus que não está com as mãos na cabeça nesse momento, pensando no que vai fazer para melhorar a situação do mundo, não. Nada está fora do controle do Deus soberano. O salmista diz que ninguém se compara a Ele. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso, o Deus que sabe exatamente o que faz. O salmista diz, as maravilhas que tens operado, também os teus desígnios, são mais do que se pode contar. Será que você consegue contar as maravilhas que Deus já operou na sua vida? E vejam, é exatamente assim que um pregador se sente ao tentar explicar a respeito da bondade de Deus, das maravilhas de Deus, das delícias que nós temos em Deus. É impossível conseguir falar de maneira adequada, justa, a respeito de tudo que Deus é e a respeito de tudo que Deus faz. Sacrifícios e ofertas, verso 6, não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. É interessante porque no versículo 6 o salmista fala uma coisa que é muito avançada para a sua época. Davi conseguiu chegar à conclusão de que Deus não se interessava em sacrifícios e ofertas, mas que Deus se interessava pela obediência. E essa é exatamente a repreensão do profeta Samuel a Saul. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que Deus quer é abrir os nossos ouvidos, diz o salmista, para que a palavra entre por eles e faça morada em nosso coração. A partir do versículo 7 até o versículo 10, o salmista, que já lembrou quem é Deus, agora ele vai nos convidar a lembrar quem nós somos em nosso relacionamento com Deus.
No verso 7, então ele diz: Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. É interessante porque quem escreveu esse salmo foi Davi, e a vida de Davi foi fruto da profecia de Deus. Deus havia dito que um dia alguém da tribo de Judá se assentaria no trono de Israel e governaria. Deus havia dito que um filho de Jessé seria o governante em Israel. Deus havia anunciado a Samuel que um dos filhos de Jessé seria um grande rei e que esse grande rei seria Davi. Então ele fala, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agora nós temos um cumprimento muito mais maravilhoso dessa verdade do que na vida de Davi. O cumprimento na pessoa bendita de Jesus Cristo. Os apóstolos do Novo Testamento usaram este salmo para falar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos lá em Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Meus irmãos, no rolo do livro foi escrito a respeito do Messias. E foi escrito que um dia ele viria. E foi escrito que um corpo seria formado para a segunda pessoa da Trindade. Deus se encarnaria e se tornaria um de nós. Vero homem de vero homem, Deus de Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele viria para nos resgatar, ele viria para nos salvar. Meus irmãos, nós temos um Deus que se fez um de nós, a fim de nos resgatar dos nossos pecados. Mas esse texto também fala a nosso respeito, porque existe um livro que está nas mãos de Deus, o qual tem o nosso nome nele. O nosso nome foi escrito, nós que confiamos em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus escreveu o nosso nome num livro. Ele escreveu que um dia nós pertenceríamos a Ele. Que maravilha, meus irmãos. No rolo do livro também está escrito a nosso respeito. E o texto então continua. E o salmista, falando de quem ele é, a partir do verso 8 ao 10, ele diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Será que você pode fazer essa oração ao Senhor Deus? Quando você em oração se encontra com o Senhor Deus, será que existem coisas que você pode apresentar a Deus a respeito da tua fidelidade, da tua luta contra o pecado e das tuas vitórias contra o pecado? Da tua luta para servir a Deus de maneira fiel e das tuas vitórias em servi-lo de maneira fiel muitas vezes? Será que você tem motivos para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, não com perfeição, mas o Senhor me conhece, eu tenho andado nos Teus caminhos, eu tenho vivido para a Tua glória, eu tenho falado a respeito do Senhor,
Eu tenho proclamado na grande congregação a respeito da tua fidelidade, da tua salvação, da tua graça, da tua verdade. Eu jamais cerrei os lábios, Senhor, tu o sabes. A tua lei está guardada no meu coração. Por isso eu tenho prazer, eu me alegro em fazer a tua vontade. É interessante porque o mesmo salmista que diz que esperou confiantemente pelo Senhor, agora ele diz que já tinha uma vida de intimidade com o Senhor antes. Deus não era para ele um desconhecido que ele começou a clamar no meio da necessidade, não. Ele já era alguém que tinha intimidade com Deus. Ele já era alguém que andava com o Senhor. Ele já era alguém que testemunhava do Senhor. Ele já era alguém que vivia de acordo com a verdade de Deus. E ele sabe que Deus é fiel. Ainda quando nós não somos, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, até aqui no versículo 10, o salmista nos contou a sua experiência. Eu estava num poço de lama, mas Deus me resgatou. Eu estava num poço de lama, mas bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, porque Deus lhe responde. Eu estava num poço de lama, mas o Deus que não nega a si mesmo, o Deus que é fiel, que é maravilhoso, o Deus que faz maravilhas, ele veio ao meu socorro. Eu estava num poço de lama, mas fui salvo pelo Senhor Deus. Mas os livramentos do passado não significam que nós não enfrentaremos novos poços de lama. Então, irmãos, a nossa confiança pelos livramentos do passado, ela tem que se manter firme para que nós confiemos em Deus no futuro. Porque nós continuaremos enfrentando dificuldades, continuaremos vivendo num mundo que sofre as dores até que sejam revelados os filhos de Deus. O salmista que testemunha a respeito da fidelidade, da libertação de Deus, ali agora nos mostra que continuava enfrentando outros problemas. Versículo 11, vejam. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Na primeira tribulação, parece que o salmista não teve culpa, ele foi perseguido de maneira injusta. Mas agora, nessa segunda, ele sabe que teve culpa. E ele admite diante de Deus: Senhor, as minhas iniquidades são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça. E elas estão me impedindo a vista. O meu coração desfalece, está querendo desistir. Então, Senhor, versículo 13, tenha pressa, venha correndo, ó Deus. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. E ele então clama contra os inimigos. Verso 14, sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia, de vergonha, os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Não é assim por vezes, meus irmãos. Por vezes passamos por angústias e há pessoas ao nosso redor que gostam de nos ver em angústia. Esse é o mundo real, meus irmãos. A Bíblia não nos esconde isso. Lá no teu trabalho, talvez tem gente que fica feliz da vida quando você se dá mal.
Às vezes dentro de uma família ou em outro contexto. Tem gente que fica feliz quando alguém se dá mal. Então Davi ora, Senhor, que eles sejam envergonhados, que eles sofram perturbação por causa desse tipo de atitude feia, atitude vergonhosa. Por outro lado, versículo 16. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Aqueles que te buscam e amam a tua salvação, que eles encontrem descanso e alegria no Senhor. Que eles exaltem o teu nome, ó Senhor. Que eles glorifiquem o teu santo nome, ó Senhor Deus. E finalmente o salmista termina o salmo dizendo: Senhor, eu sou pobre e necessitado. Notem vocês que nós estamos falando do rei de Israel. Certamente ele não está falando que ele não tinha dinheiro. Mas para que vale o dinheiro quando se está sofrendo certas coisas? Às vezes o dinheiro não vale nada, meus irmãos. E Deus muitas vezes nos permite passar por certas situações para nos ensinar exatamente isso. Que todo o dinheiro do mundo não salva. Eu sou pobre e necessitado. E essa é a tua situação. Independente de quem você é. Você pode ser rico, você pode ser uma pessoa cheia de condições, mas diante do Senhor, você é pobre e necessitado. Ou você pode ser uma pessoa que não tenha grandes coisas, mas diante do Senhor, você também é pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Que maravilha, meus irmãos. Somos pobres e necessitados, mas nós temos um grande Deus. Nós somos pequeninos e fracos, mas nós servimos a um grande Deus. E Ele não nos desamparará. Ele não nos deixará entregues a nós mesmos, aos nossos pecados, aos nossos inimigos, no poço de lama, não. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Vem logo, Senhor. Não te detenhas, ó Deus meu. Senhor, venha ao meu socorro, venha ao meu resgate. Eu estou de novo num poço de lama. Eu estou de novo clamando, Senhor, me ajuda, me salva. E a bênção desse salmo é saber: bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Feche seus olhos e vamos orar.